disponibilização, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. O tema que eu escolhi para o dia de hoje é um tema chamado pontos de conexão. E de onde que surgiu esse tema? Quando o convite chegou, eu recebi, né, de coração aberto, e no primeiro momento a gente fica, pô, legal, vamos lá. Aí logo no segundo momento você faz uma pergunta. Tá bom, mas o que eu vou compartilhar? Né? O que eu vou fazer? Qual estudo que eu vou levar? E eu me lembrei de algumas conversas que eu estava tendo em casa com a Marina. Né? Estava fazendo algumas conversas com a Mar, e no seguinte aspecto, poxa vida, a gente vem trabalhando bastante, compartilhando bastante, eventualmente com amigos, com a família, mas mesmo quando a gente estava, por exemplo, indo bem no trabalho, ainda tinha um sentimento de que, putz, tem coisas que ainda estão em falta. E quando a gente ia, né, até a família, ainda não nos sentíamos completos, apesar de nós todos sabemos que a felicidade não é, né, desse mundo, mas ainda faltava alguma coisa. Falar, poxa, esse dia a dia, essa correria não está legal, não estou conseguindo viver em paz interior, né? Entregar o meu melhor para as pessoas e sentir isso, né, dentro do meu entorno. E aí eu comecei a estudar a doutrina, né? Conversei com a Má, falei, não, alguma coisa com certeza eu vou achar dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo, que vai me ajudar a poder ter esse equilíbrio, né? Principalmente quando as energias elas se vão, né? E daí veio esse conceito dos pontos de conexão, que eu vou apresentar para vocês de forma mais profunda agora. Então a ideia aqui é a gente manter a nossa bateria da vida carregada, né? E de bate pronto, essa bateria da vida carregada, segundo o Espiritismo, nós vamos falar então de fluidos espirituais, né? Da nossa energia, porque eu fui entendendo que muitas coisas que estavam drenando a minha bateria, e aí a gente acaba ficando sem paciência, a gente acaba ficando irritadiço, hora infeliz, era que nos momentos de eu recarregar isso, seja aqui dentro da casa ou em outros momentos da minha vida particular, eu não estava conseguindo fazer com total atenção, né? Que é quando o nosso corpo, a nossa cabeça está no mesmo lugar que o corpo, porque senão, né, a nossa cabeça vive viajando, bombardeio de informações o tempo todo. Então é sobre isso que nós vamos falar, a bateria da nossa vida, né, os nossos fluidos energéticos, tá bom? Então a ideia é o seguinte, onde tudo começou? Quando o nosso celular avisa, a bateria está fraca, a primeira coisa que a gente sai correndo para fazer é para carregar, né, Du? Não, para o mundo, mas eu não vou ficar, né, com o celular sem bateria, né? Tem gente que eu já ouvi falar que os pesadelos era que acordou sem o celular, é um pesadelo, nossa. Tá, mas e quando a nossa própria bateria então está descarregando? Que tipo de atenção a gente dá para isso? Que tipo de importância? O que a gente de fato faz para mudar isso, né? Eu comecei a me perguntar, lembrando que eu estou propondo para a gente mesmo, né? Eu estou no meio disso aqui, nós estamos juntos nessa. Então, com as áreas importantes da vida, a gente quase nunca faz isso. Quase nunca. Então, toda área da vida tem bateria. Então, bateria. Eu já vou trazer mais para frente a questão de Gênese, mas dos fluidos, né, espirituais. Conforme a gente pensa, nós vamos gastando esses fluidos espirituais, por isso a troca. Já vamos falar mais. Mas a família, saúde, amizades, trabalho, fé, todos esses pontos de conexão precisam de recargas periódicas. Todos eles. E o que é muito interessante na nossa vida? A bateria cai sem avisar. Quando é o nosso celular, o nosso computador, eu liguei aqui e apareceu lá, bateria fraca, põe na tomada. Mas conosco, é muito difícil esse aviso vir de nós mesmos. Geralmente é quando o irmão nosso fala, putz, desculpa, nossa, você está se exaltando, esse não é você, preste atenção nos seus atos, isso não condiz com as suas virtudes, com as suas atitudes, você está bem? Esses são os avisos que nós recebemos no dia a dia. Eu falei, tá, mas legal, como medir isso? E quais são os 5 pontos de conexão então? Vamos lá. 5 áreas que sustentam a nossa vida. Pense em qualquer tema importante para você.
Vejam se não estão dentro desses 5, né? Primeiro, Deus, claro, né? Segundo, nós mesmos. Depois, a nossa família, as nossas famílias, os nossos amigos e por fim o nosso trabalho. E quando tudo começou, como eu falei agora há pouco, eu não estava aqui. Às vezes eu estava bem em um deles, mas em outro não. Eu estava meio abandonado, meio deixado de lado. Muitas vezes a gente foca um monte no trabalho e esquece dos outros, ou né, vice-versa. Mas eu comecei a pensar, poxa vida, então aqui talvez a doutrina já tenha um mapa que foi escrito, né, muitos anos atrás, que nos ajude a viver de forma equilibrada, com mais plenitude, com mais energia. E vejam que interessante, gente. Tem alguns desses pontos de conexão que nós não podemos, não é legal a gente deixar de lado em hipótese alguma. Deus e eu. Como assim, Vini? Deus e eu? Que egoísmo, não? Como nós vamos dar o melhor para os outros se a gente não está bem? E como nós vamos estar bem sem a presença de Deus? Então, Deus e nós requerem vigia constante, né? O famoso orar e vigiar. Constante. A gente parar para ter um tempo consigo, para ter um tempo com Deus. Uma das formas da gente carregar, né, a bateria desse ponto de conexão é justamente vindo até o centro, por exemplo, com Deus. A gente está aqui trocando fluidos de energia. A gente está aqui pensando, elevando o nosso pensamento, buscando, né, Jesus, Deus. Mas algumas armadilhas no nosso dia a dia fazem com que muitas vezes a gente está aqui de corpo presente, mas a cabeça está longe. Está no trabalho, está no irmão que nos fechou no trânsito, está num assunto que está remoendo dentro do nosso coração, da nossa mente. E aí é como se a gente fosse no posto abastecer e chegando lá a gente fala, completa o tanque. Beleza, mas está com furo no motor, está vazando combustível. Então a gente não aproveita disso. E quando a gente não abastece aquilo que a gente precisa, essa troca de energia, nós não conseguimos, né, desempenhar as nossas melhores versões depois, no dia a dia. Então esse é o começo da reflexão que eu gostaria de trazer aqui para nós. Então aqui, quais são as situações que eu gostaria de trazer que muitas vezes quando nós não nos monitoramos, ou que a gente encontra, né, pessoas quando buscam auxílio, se encontram naquela fé de emergência, né, que elas acabam buscando Deus apenas quando alguma coisa dá errado. Então, quando algo dá errado na minha vida, eu vou no centro. E depois que está tudo bem, tomei um passe, não preciso mais do centro. Quando algo dá errado na minha vida, eu vou lá e ajo legal com meus irmãos, começo a ser educado, tenho paciência no trânsito. E aí quando algo, né, já está tudo em ordem, eu esqueço dessas coisas. A água está no pescoço. Exatamente, a água está no pescoço, eu lembro de Deus, senão não. Depois, a prece espiritual. O que é isso? As minhas orações são rápidas, feitas quando dá tempo. E eu quero resposta logo, né? Não raro são orações pedindo coisas materiais. E quando são espirituais, geralmente uma cura para algo que foi descoberto recentemente, e eu gostaria que minha prece fosse atendida amanhã, né? Isso costuma acontecer. E a fé comparada. O que é isso? Quando a gente, né, eu olho a fé dos outros e me sinto pior, em vez de viver a minha própria fé no meu ritmo, né? Por exemplo, estou conhecendo agora a doutrina, estou buscando compreender e já quero me comparar com as pessoas que, né, trabalham na casa há 50 anos, ou pessoas que já estão muitas vezes num outro nível mesmo, num outro momento relacionado à sua fé, tá? Porque é um cenário com relação a Deus. Agora, olha isso que interessante, e trazendo, né, as amarrações. Quem eu sou depende dos outros. Quando a minha bateria da minha vida pessoal, ela está baixa, né, os meus fluidos de energia não estão recarregados nesse nível, quem eu sou depende dos outros. Eu deixo que a opinião alheia e as redes sociais definam o meu valor. Eu busco provação das pessoas o tempo todo, né? Então,
Ok, mas você é uma pessoa boa se o meu perfil no Instagram tiver muitos likes, se eu tiver muitos seguidores, se eu fizer viagens para fora e compartilhar com a minha rede, aí, nossa, eu sou uma pessoa boa. Medo do silêncio, eu não consigo ficar sozinho com os meus próprios pensamentos, preencho todo o espaço vazio com o barulho ou a tela. Esse é um outro sintoma de quando a gente não está legal consigo mesmo, quando a gente precisa de ajuda. Então, naquele momento que geralmente é para a gente se reconectar, a gente fazer a reforma íntima, pensar no nosso dia, o que nós fazemos? Não, eu vou me ocupar com uma TV, de novo com as redes sociais, barulho, música, informações, eu fico lá fazendo várias coisas, exceto refletindo sobre meus atos, vendo como eu estou indo, né, no dia a dia. E a voz que só cobra, essa daqui, eu converso com algumas pessoas no meio profissional e essa é uma dor que costuma aparecer bastante, que é aquela voz interna que só enxerga onde a gente erra e nunca reconhece quando a gente acerta, né? Então, a gente se cobra muito, né, de acertar o tempo todo, de sempre estar perfeito, de fazer tudo sem errar, da melhor forma possível. Então, essa voz que só cobra, muitas vezes acaba prejudicando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal e espiritual também. Tá? Agora, vamos lá. Família, a minha conexão com quem mora comigo. Quais são os pontos para a gente ficar atento? E depois eu vou trazer, segundo a doutrina espírita, como a gente, né, atua em cada um desses pontos, para a gente ter esse equilíbrio, né, recarregar as nossas baterias das nossas vidas. Então, primeiro, presente de corpo e ausente de cabeça. Eu estou na mesma sala, mas com a mente ou na tela ou no trabalho. Não vejo quem está do meu lado. Infelizmente, hoje em dia já virou um hábito, né? A gente vai almoçar ou jantar com as nossas famílias e o celular, ou ele fica em cima da mesa, ou a gente fica vendo enquanto come, né? E a gente está falando às vezes com pai, mãe, irmãos, filhos e ninguém está de fato ali, né? Ninguém está de fato ali. Esse daqui também é um clássico. O melhor para fora, a sobra para dentro de casa. Dou o meu melhor sorriso para estranhos e para clientes. E levo o cansaço e o mau humor para dentro de casa. Então lá fora, na rua, a pessoa é um santo. Todo mundo adora a pessoa. Chega dentro de casa, não é assim, não é bem assim o que parece, né? E rituais perdidos. Então o café da manhã junto, o boa noite, o almoço de domingo, foram sumindo por causa de tarefas que podiam esperar, tá? Então essas são as armadilhas, né, do nosso dia de hoje, que em momentos que a gente poderia estar recarregando, né, trocando os nossos fluidos espirituais, carregando as nossas baterias da vida, a gente acaba não abastecendo, não nos recarregando da melhor forma, tá? Eu vou acelerar um pouquinho já, gente. Amigos, minha conexão com quem caminha ao meu lado. Primeiro, amizade por interesse. Eu mantenho perto só quem me serve no profissional para me dar dinheiro ou dar status. Tem um amigo rico, tem amigo que comprou um carrão, morando numa casona. Aí ele é o nosso melhor amigo, né? Para mostrar para os outros. Então, ponto de cuidado. Junto pela tela, longe pela vida. Mando mensagens no WhatsApp todo dia para o meu amigo, sou super próximo dele, somos íntimos. Será? Qual foi a última vez que você deu um abraço nele? Né? Você conversou com ele sobre algo realmente importante, não sobre um vídeo que vocês acharam engraçados, né? Nas redes sociais. Então, a profundidade das amizades também está se perdendo. Então, esse é um outro ponto de atenção. E o terceiro é a máscara que está tudo bem, né? Quando a gente tem medo de mostrar fraqueza e acaba não trocando ideias, não se abrindo com as pessoas, né? Essa é uma forma excelente da gente poder trocar, buscar o reequilíbrio, né, pessoal, nas nossas mentes, mas muitas vezes isso acaba ficando para depois, ou nós temos vergonha, ou nós temos orgulho, não compartilhamos. Então esse é um outro ponto, tá? E por fim, trabalho, alguns pontos aqui que eu queria trazer para a gente monitorar, é o seguinte: primeiro, nunca desligar, né? Que é aquela pessoa que não consigo desligar depois do expediente, toda mensagem é urgente.
Chegou o e-mail à noite, responde o e-mail. Tocou o telefone, atendeu o telefone. Chegou uma mensagem no WhatsApp, eu vou fazer a mensagem no WhatsApp. Mas tudo que acontece no entorno dele, no momento de descanso, ele deixa de lado. Inclusive os momentos com a família, os momentos com os amigos, os momentos consigo mesmo, os momentos com Deus. Né? Ah não, mas eu sou assim porque o meu valor é aquilo que eu produzo. Né? O quanto eu gero de dinheiro, o carro que eu tenho, a casa que eu moro. É por isso que eu trabalho tanto. Né? Às vezes se esconde atrás daquilo. Ah não, eu trato as pessoas mal assim porque são meus funcionários, eu tenho que ganhar dinheiro para minha família. Para minha família. Né? E subir a qualquer custo. Né? No trabalho também é um ponto de atenção. Quando a gente quer subir tanto na empresa que a gente acaba passando por cima dos outros, deixando valores da doutrina, valores pessoais, virtudes de lado. Tá? Essas são algumas armadilhas, pessoal, que eu queria trazer. E o que acontece? O que chega então? O que aparece para as pessoas à nossa volta? Ah, fulano está ansioso, está desanimado, ele está irritado, ele não consegue se concentrar. Mas o que alimenta isso? Olha quantas coisas, gente, em um dia das nossas vidas, quantas coisas a gente tem fazendo ruído, bagunçando, né, bombardeando as nossas cabeças. A gente tem aplicativo de mensagem, rede social, um monte de informações, no jornal é só notícia ruim, ele se compara com os outros, Netflix, um monte de vídeo e canais disponíveis, gente querendo vender para nós. Hoje em dia ficou muito comum também esse multitarefa, né? A pessoa é muito boa porque ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela come, enquanto ela come ela responde e-mail, enquanto ela responde e-mail e come ela está vendo o noticiário, ela faz tudo, e isso virou uma qualidade. Para quem? Né? Que tipo de qualidade é essa? Né? A gente tem que parar para refletir sobre isso. E o que sustenta tudo isso? A autocobrança, a busca de aprovação, as faltas de conexão que nós falamos agora há pouco, elas estão à origem de todos esses problemas. O medo de ficar para trás, que é essa comparação com o outro, a desconexão com si mesmo, o sentimento de estagnação, que é quando a gente acha que nada na nossa vida está dando certo, tudo parou, né? Tudo parou no tempo, tá? E é mais ou menos assim que a gente se sente, né? A gente fica correndo na gaiolinha, igual o brinquedo do ratinho, e nunca sai dela. Sempre está querendo buscar mais, o próximo objetivo, a próxima meta, o próximo carro, a próxima viagem, tudo que acontece nas nossas vidas nesse meio tempo, não importa, a gente vai deixando de lado. E essa é uma curiosidade que eu queria trazer. Em uma pesquisa de uma universidade lá no Canadá, trouxe que nós temos em média 6.200 pensamentos por dia. O ser humano, eu não estou falando do ser humano que usa celular, computador, não. Essa pesquisa foi feita por seres humanos em estado de repouso, sem influências externas. Nós temos 6.200 pensamentos por dia. E agora eu vou trazer essa conexão com a doutrina espírita, relacionada ao seguinte, a importância da gente pensar, monitorar a qualidade dos nossos pensamentos. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, quando a gente tem tempo disponível para recarregar, né, a nossa bateria, os nossos fluidos de energia, e a gente está gastando, a gente está jogando fora com esse monte de interrupção, de poluição que nos consome todos os dias. E olha isso, que interessante, isso daqui está na Gênesis, capítulo 14, item 20. É sobre essa conexão, então, né, do pensamento, da importância da gente recarregar as nossas baterias da vida e o que os espíritos aqui trazem, tá? O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo.
Mas não é só, não precisa ser só no centro. A gente tem vários momentos no nosso dia a dia que a gente pode fazer isso. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios, com os fluidos espirituais que recebe do exterior. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto no moral. Então isso daqui, gente, foi escrito muitos anos atrás. E isso explica do quão importante e crítico, muito importante é para as nossas vidas, a gente vigiar os nossos pensamentos, porque, sim, imagina lá, tem os 6.200 pensamentos por dia que a gente acabou de ver. Se a gente não monitorar isso, se a gente não vigiar isso, e ficar sendo bombardeado de informações a todo tempo, como a gente vem sendo, a gente está ficando doente, quanto sociedade. Ansiedade, cada vez mais doenças novas aparecem, transtornos. E olha aqui, nós como seres humanos, a gente precisa, a gente sente instintivamente a necessidade de nos reunir para poder reequilibrar. Só que nos nossos momentos de reunião, de reequilíbrio, a gente também não está presente. Essa é a provocação, esse é o pensamento, da gente de fato estar presente em cada momento da nossa vida, ali onde o nosso corpo está, a nossa cabeça também está. Então entrou no centro, legal, eu estou 100% aqui, mas eu vou almoçar, vou jantar, vou estar com a minha família também, vou com os meus amigos, vou viver um momento com eles, que daí aquele sentimento que gerou tudo isso que eu falei lá no começo da palestra, ele começa a reduzir, a ir embora, aquele sentimento de parecer que nunca dá tempo de fazer nada, sempre falta tempo, as tarefas nunca estão concluídas, não está bom, não estou feliz, não estou feliz. Esse é o convite, esse é o convite. Cabe ao homem trabalhar a própria melhora moral, porque a qualidade do que ele emite e a resistência da sua couraça, do seu perispírito, dependem da qualidade da alma. E cabe a ele também escolher de que ambientes e de que companhias vai se retemperar, vai trocar. Então, se eu quero me reequilibrar, eu tenho que buscar pessoas e ambientes que me permitam e que eu contribua, senão você é um parasita lá, a planta que fica lá drenando a outra para poder aflorar. Não, então contribuir. Cabe a nós fazermos isso. Precisamos manter os nossos pontos de conexão com Deus, conosco, com família, com trabalho, com amigos, sempre equilibrados, para que os nossos fluidos espirituais se recarreguem e permaneçam em harmonia. Olha, a gente fica com a nossa... a gente fica menos doente quando a gente faz isso. A nossa... Como fala quando a gente fica... Imunidade aumenta quando a gente está em dia a dia com os pensamentos, com os fluidos espirituais, com uma troca benéfica. Então essa é a ideia, essa é a ideia. Tá bom, Vini, mas vamos lá. Então, como a gente pode fazer isso no dia a dia? De forma simples, de forma prática. Por onde começar? Então, primeiro, com Deus. O que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Orar bem não significa orar muito. Então a gente não precisa fazer orações longas, não. Vamos lá, vamos começar. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. O que isso quer dizer? O que é mais importante? A gente ter regularidade nas nossas orações, a gente ter frequência. Não precisamos nos importar com palavras bonitas, com duração da prece. Não. E aconselhar, o que a gente pode fazer? Colocar isso em prática. O que nós podemos fazer hoje, então, de diferente, ao orar? Ao acordar, falar com Deus da sua maneira, da sua forma, mas não deixar de fazer. E lembrar que muitas, as ações valem mais do que palavras. Que vem por dentro. Que vem por dentro. E muitas vezes no dia a dia, o que a gente faz na correria? Eu tenho que entregar tudo. Mas aí eu esqueço de orar, Tenho que entregar o meu trabalho. Não vai dar tempo de orar hoje. Como nós vamos ter um bom dia? Se a gente nem para agradecer e nos reequilibrar.
né? Pedir proteção, pedir bênção, pedir porta aberta, né? Então esse é o primeiro ponto, ações simples. Depois, o balanço da noite, o exercício que a gente fez, né, mais cedo, de pensar sobre como nós fomos, como nós estamos nos saindo no dia a dia. Eu faltei com algum dever hoje? Antes de dormir vai demorar 3 minutos, 5 no máximo, mas também não naquela hora que você já está quase ali, né, piscando a cabeça no travesseiro e já dormiu. Não, ainda em consciência, né, em concentração. Faltei com algum dever hoje? Alguém teve motivo para se queixar de mim? Sei lá, pisei na bola, mitei, como é que foi? Fiz algo que eu criticaria se outra pessoa fizesse? Será que eu fiz isso? Fiz algo que eu não usaria confessar, né? Confessar no sentido, né, de me orgulhar? Fiz alguma coisa assim? Isso aqui também é Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. E ele completa, isso é bem legal, dê balanço no seu dia moral, a exemplo do comerciante avaliando suas perdas e seus lucros. Então, lembra, aquela autocobrança, aquela voz interior vai querer que a gente, né, tire 10. Não precisamos tirar 10. Vamos fechar o dia no azul? Né? Ganhar mais do que perder? Esse é um começo excelente. Pensar sobre isso. Depois, a família. Sem barulho não significa paz. Né? Ah, não. Em casa ninguém briga. Também ninguém se fala, ninguém se vê. Está todo mundo acampado, cada um no lugar. Aí fica, mas não, ninguém briga mesmo. Então, o que aconteceria com a sociedade se os laços de família se afrouxassem? No Livro dos Espíritos, questão 775. Cresceria o egoísmo. Ora, a nossa família são os espíritos, né, que Deus escolheu para que a gente consiga trabalhar no dia a dia acerca dos nossos desafios, do nosso trato lá no plano espiritual. Então, o maior laboratório, a maior prova, o maior presente que Deus nos deu para o nosso crescimento está dentro de casa. E a gente ignora isso muitas vezes. Né? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Por exemplo, proteger os rituais familiares. O que é um ritual familiar na casa de cada um de nós? Né? Alguns é o café da manhã, ou boa noite, o jantar sem tela, né? Não, sem celular, sem televisão. Né? Vamos fazer o jantar sem tela. E a gente pode começar escolhendo um, né, para o nosso dia a dia. Esse simples fato já vai nos ajudar a recarregar as baterias quando preciso. Kardec diz, né, que eu acabei de falar aqui, com relação aos laços de família. E agora, o ponto 4, amigos. Ninguém melhora sozinho, o homem tem que progredir. Sozinho não lhe é isso possível. Falta de contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e define. Olha, se a gente encarna para melhorar, para crescer, como a gente vai fazer isso? Ficando num monte lá, isolado de ninguém. Onde estão as nossas provas? Né? É fácil a gente ficar bom quando está tudo bom, está tudo perfeito na minha vida, estou tranquilão. Mas e quando o negócio está quente, a gente está nervoso, fechada no trânsito, está tudo dando errado no trabalho? É dali que vem as provas, dessa interação com as outras pessoas. Dali que é a importância das amizades, inclusive. Não quando o amigo vai lá e, pô, que legal, vamos lá na minha chácara nova. Cara, não estou bem, estou por um problema familiar, estou precisando de ajuda em casa. Pô, aí sim, né? Aí sim vem essa questão da amizade. Então, o que a gente pode fazer a respeito? Pô, marcar um encontro presencial. Aqui eu estou dando exemplos, tá aí? Só para traduzir para o nosso dia a dia. Mas marcar um encontro presencial com um amigo querido que a gente não vê há muito tempo. Para trocar uma ideia, né? Pelo menos um pouquinho. E a importância da gente chegar, né, desarmado, no sentido de que a gente não precisa também transparecer que a nossa vida está uma beleza. Não. Aquele amigo, né, eu estou falando de amigo, não de colega, né, de conhecido. Aquele amigo que você pode se abrir, trocar uma ideia franca, que você vai aprender com ele, melhorar, né, se reequilibrar. É uma conversa boa, né, muitas vezes vai nos fazer pensar, foi muito legal essa conversa, eu saí melhor, obrigado. Né? Obrigado. Muitas vezes só precisa ser ouvido, ou você precisa ouvir, né? O seu amigo só precisa de um ouvido, de um ombro. Né? E para fechar, o trabalho, qual que é o nosso limite? Né? Sim, o trabalho dignifica, né? Essa é a lei da natureza, nós viemos aqui para trabalhar, fato, mas o descanso também é. Kardec pergunta, qual o limite do trabalho ou das forças? Livro dos Espíritos. Então é bom a gente definir uma hora para desligar. Se a gente não desliga, a reforma íntima não vem. A gente fica no piloto automático, e ela não vai vir. Né? O carro de Fórmula 1,
precisa de pit stop, né? Aquela máquina toda tecnológica e tal. E nós também precisamos do nosso pit stop. Hora de parar, hora de parar. Né? Parar, descansar, pôr a cabeça no lugar. É daí que vem o crescimento, da reflexão. Né? E descansar não é preguiça. Os espíritos dizem que é no nosso descanso que a gente consegue se elevar acima da matéria. Né? E aqui a importância desse equilíbrio, né? Nem santo nem máquina, cuidar dos dois, eles dependem um do outro. Amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Tá? E para terminar, gente, de que adianta acreditar se a crença não faz da gente uma pessoa melhor, mais paciente e mais indulgente com os outros? É preciso crer, mas também é preciso agir. Então o convite é esse, que a gente coloque algo em prática. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.